Olá, este é um vídeo produzido para o 31º Seminário de Iniciação Científica para o Encontro de Saberes de 2023 da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Gabriele Sanches Lima Mesquita e sou graduanda do curso de Engenharia Urbana. Esse trabalho foi orientado pela professora do Departamento de Engenharia Urbana, Tamara Daiane de Souza. A pesquisa teve como tema a otimização da aplicação de coagulantes naturais no tratamento de águas superficiais. O tratamento da água é importante para garantir o abastecimento de água adequado e para conservar a disponibilidade dos recursos hídricos. Nesse processo, os coagulantes ajudam a remover as impurezas da água bruta. Normalmente são utilizados coagulantes químicos, como o sulfato de alumínio, mas como alternativa, podem ser utilizados os coagulantes naturais. Dessa forma, o projeto visa a substituição parcial ou total dos coagulantes químicos pelos naturais. Também, além das qualidades ambientais do coagulante natural, os sais inorgânicos têm demonstrado relação com doenças neurológicas, o que compromete a saúde pública. Nesse projeto serão estudados a planta moringa olífera e o fruto quiabo. A moringa possui no extrato de sua semente uma proteína com propriedades coagulantes, enquanto que o quiabo também tem despertado atenção devido aos seus aspectos de coagulação. Propõe-se, então, avaliar a eficiência desse coagulante na remoção de turbidez da água, identificar a viabilidade desse processo, otimizar os métodos da utilização das soluções de coagulantes naturais, analisar a ação e a influência do pH desses coagulantes no tratamento da água. Assim, realizando um estudo comparativo quanto aos custos, preservação do meio ambiente e geração de lodo. A metodologia utilizada é baseada em um mapeamento sistemático de literatura, voltado para a viabilidade técnica e econômica em sistemas de saneamento. Assim, foram definidas as questões da pesquisa, os artigos foram triados e filtrados, os dados extraídos e formou-se então um mapa sistemático. A partir desse estudo inicial, foi estruturada a tabela a seguir. Nessa tabela foram organizadas as referências para melhores concentrações, melhores faixas de pH e metodologia de mistura e obtenção do extrato de moringa. Com base nesses dados, selecionamos as melhores relações a serem utilizadas no projeto. Tabela similar foi elaborada para os artigos que tinham como temática o quiabo. Esse estudo de condições ótimas à utilização da moringa olífera no tratamento de águas superficiais foi inclusive transformado em artigo, publicado e apresentado no 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, em maio de 2023. As soluções de moringa consistiam, então, em 50 gramas de semente de moringa seca, triturada com casca e passada em peneira de 5 milímetros, para 1 litro de água destilada. Essa solução passava pelo agitador magnético por 30 minutos e depois era filtrada a vácuo. Para a solução de quiabo, eram utilizados 10 gramas de quiabo seco em estufa, moído e passado em peneira de 5 milímetros para 1 litro de água destilada. A solução também ficava no agitador magnético por 30 minutos e depois era filtrada a vácuo. As amostras de água bruta foram produzidas a partir de água de rio e sólidos. Eram obtidas amostras com valores próximos a 2.000 NTU de turbidez e em cada ensaio o pH era coletado para o controle. Depois de já determinados os valores ótimos para a solução de moringa e quiabo, seguiu-se para o delineamento experimental. O delineamento escolhido foi o delineamento composto central rotacional, DCCR. A variável dependente era a remoção da turbidez e as independentes o pH e a concentração da solução de coagulante natural. A expectativa era de se realizar 20 ensaios, a fim de obter os melhores resultados de concentrações e pH. Os ensaios de coagulação foram conduzidos no jar-teste, com 2 etapas de mistura, uma mistura rápida, de 200 RPM por 1 minuto, e a lenta, de 60 RPM por 10 minutos. A análise da turbidez e pH eram realizadas nos intervalos de 30, 60 e 90 minutos. Também avaliou-se o comportamento das soluções com adição de nitrato de cálcio e o pH dos jarros foi ajustado com ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Para o uso do DCCR, optou-se por utilizar apenas as soluções puras, sem o nitrato. Como resultados preliminares, obtivemos esses 2 gráficos que demonstram a redução da turbidez da água utilizando apenas a moringa e também a moringa com nitrato. Aos 60 minutos, o resultado era bem similar nos 2 casos. Com pausa de 90 minutos, conseguiu-se redução de até 95% da turbidez da água com nitrato e de 93% utilizando apenas a solução com a moringa.
Também, para determinar o melhor uso do quiabo, ensaios utilizando a mucilagem do quiabo e com a adição do nitrato também foram realizados, como demonstrado no gráfico. Assim, utilizando a solução do quiabo, a melhor redução obtida foi de 48,42%. Outro aspecto notado durante os ensaios foi que é necessário cuidado ao adicionar quantidades maiores dessa solução, já que ele demonstrou tendência em deixar a água mais turva. De acordo com o DCCR, a melhor concentração foi a combinação entre moringa e quiabo, que alcançou por volta de 82% de redução nos parâmetros de turbidez, e pH entre 5 e 6. Por conta de alguns percalços, apenas 50% dos ensaios DCCR foram realizados. Também, durante os ensaios, observou-se que os piores desempenhos estavam associados a pH entre 8 e 9, e os melhores entre 5,5 e 7,5. Por fim, entendemos que a mucilagem do quiabo não apresentou bons resultados, por isso foi utilizada a solução com pó do quiabo. Também devemos avaliar o uso dessa solução, já que uma quantidade maior adicionada à água aparentou aumentar os parâmetros de turbidez. Outro ponto importante seria de se atentar à validade e ao armazenamento das soluções utilizadas, principalmente da moringa, porque isso interfere diretamente na qualidade dos ensaios. Dito isso, constatamos que a utilização de coagulantes naturais é viável e deve seguir sendo foco de estudos para que se torne mais acessível e para que se obtenha resultados mais aprofundados. Gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, ao CNPq, ao Departamento de Engenharia Urbana e ao Laboratório de Saneamento Ambiental, principalmente à Universidade Federal de Ouro Preto, que forneceram recursos para que esse projeto pudesse ser realizado. Muito obrigada!